toma uma atitude. Porque também é essa coisa, né? Se a gente fala, chega aqui, fala um monte de coisa, e fica num argumento, num discurso, mas não toma uma atitude concreta, então eles falam, bom, eles falam, mas não faz nada. Não, então a gente tem que fazer. A gente tem que começar a fazer aquilo que a gente diz, né? Então essa comissão de assuntos jurídicos está aí para isso. Vamos começar a trabalhar firme. Eu quero só aprovar, eu acho que vocês vão concordar comigo, que a gente vai aprovar deliberação sobre a comissão. Só queria saber se tem algum advogado aqui que se habilita a participar da comissão comigo. Eu já estou incluído na comissão. Marco, ok. Eu chamei a Verônica. Mas talvez assim, até ele conversando, ele consiga achar mais advogados, né? A Verônica? Ah, tá. Então, seria bom, né, a gente ter pelo menos aí uns 5, 6. Eu acho que eu consigo mais um. Consegue mais um? Então, eu vou passar essa proposta com os advogados do meu grupo, que eu faço parte, e na próxima reunião eu trago ou passo para o Roberto, se ele se dispõe. Participo de um grupo que tem 3 advogados jovens. Certo. Perfeito, gente. Então, em deliberação, a criação pelo Conselho Municipal de Saúde da Comissão de Assuntos Jurídicos. Quem tem alguma dúvida ou quem não aprova, se manifeste. Quem aprova, permanece como está. Aprovado por unanimidade. Roberto, essa criação dessa comissão de assuntos jurídicos vai ser feita por resolução do Conselho. Então tem que ser editada uma resolução e nos termos do regimento dá prazo para que os secretários se manifestem a respeito, tudo conforme a gente aprovou. Tá certo? Tudo bem? Gente, alguém viu a pastinha preta que tem os controles aqui? Eu fui até o 4º andar e a secretária disse que estaria aqui. Alguém viu? Está com a menina que trouxe a chave. A enfermeira-chefe do hospital, né? Isso. Ela abriu a porta. Então, eu vi que ela falou que tinha... Ele disse que queria deixar para aqui no balcão. Tem que também providenciar para que todos esses detalhes, entende? Chave, ar-condicionado, água, todas essas coisas estejam funcionando como funcionavam antes, quando o Dr. Salmazo era... Isso não é para você que eu estou falando, estou falando para a administração. Porque a administração tem que se preocupar com o conselho, com as condições de funcionamento. Né? O grande problema é o seguinte, então, o ar-condicionado tem que funcionar, está todo mundo se abanando aqui, precisa funcionar. A porta tem que estar aberta na hora da reunião. Né? Então, eu acho que também, viu, Roberto, não custa nada a gente também oficiar o secretário para dizer para ele prover as condições necessárias para o conselho funcionar. É que eu não faço parte da administração, né? Então o acesso para mim é um acesso como dos demais. Mas agora tem o seguinte, o senhor Milton tem ajudado muita gente, pode ajudar um pouquinho mais, né? Nisso. Gente, eu só queria falar uma coisa, infelizmente, mas como vai estar gravado, eu queria responder para o senhor Virgílio o seguinte: esse conselho evoluiu muito, porque na gestão anterior ele não funcionava tão bem como esse. E em gestões anteriores ainda, tem aqui conselheiros que já estão desde aquela época, que podem me ajudar. As atas eram feitas e levadas numa Kombi e as pessoas assinavam. Quer dizer, então, eu acho assim, quer dizer, a gente sabe das dificuldades e tal, mas eu quero dizer o seguinte, que a gente já evoluiu bastante, né? Eu pude aprender muito, né? Inclusive com o Dr. Salmazo e tal. Já estou me sentindo cada vez mais preparado para esse cargo, que é um cargo voluntário. Agora, eu vou dizer uma coisa também, a entidade que eu represento, mesmo se eu falei que eu sairia do conselho, a entidade está muito bem representada pelo André, né? Mas a entidade que eu represento não me quer mais como conselho. Né? Inclusive, eles queriam que eu saísse até antes do término do mandato. Por isso, quando chegou no dia, em maio, eu cheguei e pedi a saída. Né? Que eu tinha dito que eu sairia e saí mesmo. Aí houve uma movimentação do Dr. Salmazo, numa reunião posterior, por compromissos profissionais, ele está sobrecarregado e tal, a sobrecarga de trabalho, o Dr. Salmazo não seria mais o secretário. E aí surgiu aqui no plenário
o meu nome foi apontado para secretário executivo. Eu não sou mais conselheiro de saúde, né? Eu estou como secretário executivo do Conselho Municipal, até isso muito me orgulha, mas essas coisas. E os dados que eu trouxe foram dados que eu pego. Eu participei de 2 reuniões já da Fundação. E lá, doutor, eles passam um balancete. E nesses balancetes, eu trouxe os dados desses balancetes com os débitos que a Prefeitura tem com a Fundação, né? Então, são dados que estão em balancetes, né, que eu trouxe. Não vou inventar dados. E tem a história que desde 2012 que essa dívida vem, que é uma dívida que foi contraída na gestão anterior. Então, o que eu fiz? Uma questão, para não falar bobagem, solicitei deles lá uma peça desse, como chama, que eu acabei de dizer agora, o balancete de 2012, de dezembro de 2012. Aí nós vamos saber como a gente começou em janeiro, a partir daí. O que importa é que, por mais que a gente critique fundação, etc. tal, mas uma coisa é certa, temos que cumprir os compromissos, né? Acho que os compromissos são compromissos, pode-se até discutir se está caro, está barato, reduzir, etc. tal, mas aquilo que tem que ser cumprido, tem que ser cumprido. Obrigado. 2 considerações aqui. Dr. Reinaldo Salmazo traz uma relação com o nome dos conselheiros e pede para que as pessoas apoiem a assinatura no documento que está escrito assim: Conselho Municipal de Saúde, 2015, apresentação de documentos sobre prestação de contas segundo o quadrilhão de 2015. A consideração que eu tenho para fazer em relação a esse documento é o seguinte: o Conselho ele não delibera pela opinião individual dos seus conselheiros. Assim, eu não delibero assim aqui, por exemplo, aqui eu assino, aprovei. Aí o outro conselheiro assina, aprovou. Não é assim que o Conselho, já vou dar palavra. Não é assim que ele delibera. O Conselho delibera pelo pleno. É o pleno que delibera e tudo vai para a ata da reunião. Então, esse modelo de documento que era utilizado aqui, já vinha há muitos anos sendo utilizado, quando pediam para as pessoas assinarem, né, e as pessoas vinham e colocavam o nome, esse tipo de documento nem mandem mais, porque nós não vamos jamais assinar isso. Se alguém receber, algum dos senhores conselheiros receberem um documento desse aqui, em algum momento, na sua casa, ou no seu trabalho, ou aqui mesmo, alguém colocar um documento desse, os senhores... Para o nosso financeiro aqui, quando a dona Rita me solicitou que apresentasse justamente com esta observação, não dos valores do segundo quadrimestre, não querendo dizer isso, esta apresentação, que o Conselho estaria votando, deliberando a aprovação ou não. Simplesmente mostramos os documentos dos valores. Porque no dia 28, na Câmara Municipal, vai ser feita a prestação de contas ao público, como tem sido feito. Tá? Mas antes disso, o Conselho pode, se quiser, marcar uma data para que a dona Rita venha aqui e apresente aos conselheiros. Certo? Por isso que ela pediu que se assinasse esse documento, dizendo que o Conselho recebeu os números. Não que aprovou, que deixou de aprovar, mas que ela está disposta a qualquer momento vir aqui fazer a prestação. Você chegou, a gente já tinha falado a respeito, né? Então é o seguinte, o que acontece é que continuam aqueles óbitos daquelas resoluções, né, que pedem que a gente delibere sobre assuntos financeiros, sem que tenham dado ciência dos contratos, dos editais de licitação, das notas fiscais, dos empenhos, essas coisas todas que você já está cansado de saber, que a gente já vem falando há tanto tempo. Então, diante desses óbices, o Conselho ele se coloca à disposição para deliberar a respeito, inclusive para ouvir a apresentação, e aí fica a critério da Prefeitura trazer a documentação e dar condições para o Conselho funcionar adequadamente para deliberar a respeito. O Conselho está à disposição. Quero aproveitar que o Dr. Reinaldo está aqui para perguntar o seguinte, a respeito, eu não sei se o Roberto recebeu, eu acho que não recebeu ainda, o livro
aquele livro em que você colava as atas. Aquele livro das Está aqui no atas. quarto andar. Mas por que o Roberto não recebeu o livro? Está no quarto andar, na sala que eu ocupava aqui. Você pode fazer um favor pra Nós gente? subimos em seguida, né? Pega o livro lá pra gente. Pega. Pode pegar? Então tá bom. Porque aí o Roberto já fica com o livro. Tem umas atas que não foram também anexadas ainda, não é? Tem umas 3 ou 4 As 3 ou atas. 4 horas que não foram anexadas. Ele mandou um pendrive com todas essas atas. Porque eu estava vendo a gravação do Cebola num dia que, inclusive, você trouxe o livro e falou, ó, tem essas 3 ou 4 atas que estão aqui pendentes. Então, é isso. Fora isso, tem mais alguma coisa, Roberto? Tem mais algum item? Posso fazer só mais um comentário? Sim. A respeito dos contratos, o Roberto Calabrese, na posição de secretário executivo do Conselho, esteve lá na UAR e nós conversamos sobre este último contrato, o FIT, e mostrei para ele como é que nós trabalhamos lá, no controle e avaliação de serviços prestados. Aqui, ó. Eu vi aqui no A final. impressão que eu Eu assinei no tive, final. Roberto pode confirmar ou não, Aí tem um número ele aqui, saiu ó. suficientemente esclarecido do nosso trabalho na UAP, Pois não. de controle e avaliação. Valores, números, né? Porque foi questionado, por exemplo, os milhares de exames de radiografias que são feitos, né? Que essa lei que ele, a 1101, que ele citou aí, né? Que fala quantos exames e tal. Então mostra lá o número de pessoas atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde de São Caetano. São Caetano tem 150 mil habitantes, mas tem mais de 300 mil cadastrados no SIDCAR. Segundo eu soube, o pessoal responsável pelo SIDCAR está tentando depurar aqueles casos pertinentes ou não pertinentes. De qualquer forma, o Roberto viu lá conosco e viu até a própria luta do contrato. Né? Então, no que depender lá da unidade de avaliação e controle, estamos à disposição para demonstrar. Eu agradeço, foi realmente bastante transparente, até eu brinquei, né? Falou que você não ia mais lá, né? Eu não ia mais lá, mas parabéns pelo trabalho, e realmente sair, né? Agora, a gente precisa desse contrato aqui também, né? Porque, como ele diz, nós deliberamos só nós, né? É um grupo, né? Então, a gente vai querer, por isso que nós solicitamos hoje um contrato, professor Márcio, do FIT, que já é uma solicitação do polo já também antigo, né? Assim como o contrato dos elevadores, né? Em todas as reuniões nós vamos voltar a falar, né? Porque a gente não viu, a gente conversou sobre os controles, a gente queria ver o contrato também, acertar os valores, né? E é isso. Tem uma pendência que é em relação à associação, à federação do bairro. Então, assim, ficou indefinido, a gente não deliberou e também não há nenhuma proposta razoável aí para não se sabe o que vai fazer. Então, eu sugiro o seguinte, que a gente... Os famosos continuam, a gente fica... Não, eu sugiro o seguinte, que eles sejam oficiados para substituir esse titular e se atenderem no prazo, tudo bem, se não, substituir pelo... Podemos dar um prazo de uma semana? Pode. Eu quero saber o seguinte, se o secretário ele indicou os representantes do segmento do gestor. Terceiro oficial também. Não, mas ele pediu um prazo de 15 dias na última reunião. Milton, você sabe disso? Desculpa. Na nossa última reunião, faz 30 dias, né? O secretário pediu um prazo de 15 dias para indicar os representantes do gestor. Você sabe? Já está sendo passado para o gabinete para poder dar o retorno. Já está, não, ainda está. Ainda está sendo passado. Já passou, na verdade já passou. A gente vai cobrar o funcionamento para a gente. Até a próxima reunião? Não, acho que vamos ver se até. Acho que amanhã já está. Amanhã? Até amanhã? Então, Roberto, até amanhã o secretário vai indicar os representantes dos gestores. E dos prestadores de serviço, quem é que indica? Vai ter que discutir com os prestadores, ver quem são as pessoas, há um acordo aí com eles
tive o intuito de participar. Tá, isso vai ser providenciado dentro da própria secretaria? Então até amanhã isso está definido? Não sei se é amanhã, eu sei que a gente vai estar cobrando para fazer. É porque o conselho ele tem que ser constituído, né? Não pode ficar essa situação até quando, tá? Então é isso. O problema é que acaba saindo um pouco do Prefeitura. Tá, então a gente aguarda aí até. Escritório final da contábil. semana. Tá certo? Então, final da semana. Você faz Você dá esse recado lá, é e voluntário. providencia Aqui é todo o voluntário. contexto, tá? Que a gente quer. Eu sei que você trabalha. Na próxima reunião a gente já quer estar com o conselho funcionando, O conselho constituído, comércio, tá? né? Tudo certo. Eu Tá faço bom? parte lá do Silvio Gente, Torre. muito obrigado. Mas aqui é A reunião está encerrada.